Nosso colunista do ECOA, cientista, professor, grande especialista em mudanças climáticas, está conosco o professor Carlos Nobre. Muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. Grande satisfação estar com vocês. Bom, a gente sabe, eu estou aqui em São Paulo, queda brusca de temperatura, chuva. A gente vê aí que boa parte do Brasil está com esse clima. Professor Carlos Nobre, o que a gente pode esperar dos próximos dias e com foco, inclusive, no Rio Grande do Sul? Há alguma preocupação com a formação desse ciclone? Sem dúvida, esse ciclone extratropical é um fenômeno bastante comum, um fenômeno meteorológico bastante comum. Ele existe todos os anos, tem vários ciclones extratropicais, mas, como a gente viu lá atrás, em setembro do ano passado, ali teve um fenômeno meteorológico que fez com que esses ciclones se tornassem muito fortes e causando aquela chuva na bacia do Rio Taquari. Lá em setembro do ano passado, aquilo estava diretamente relacionado com o fenômeno El Niño, um El Niño bastante forte, estava muito forte em setembro do ano passado, e ele induziu esse fenômeno meteorológico que é acelerar a força desses ciclones. O El Niño já está quase desaparecendo, ele está quase no fim agora, mas então esses são fenômenos meteorológicos que nós temos que esperar, e lógico, as chuvas de maio, no começo lá do finzinho de abril e as primeiras semanas de maio, foi um outro fenômeno meteorológico, que foi o bloqueio, né, uma alta pressão no centro-oeste e no sudeste do Brasil, causando secas, ondas de calor, e ela impedia que as frentes frias propagassem. Então, elas ficaram paradas ali. A primeira frente fria ficou 8, 9 dias parada, que causou aqueles volumes imensos aí de chuva, o recorde de chuvas do Rio Grande do Sul todo. Então, esses são fenômenos meteorológicos que estão ficando mais intensos. Depois que esse fenômeno daquelas primeiras semanas de maio voltaram a mais normalidade, logicamente a água toda continuava lá e voltaram fenômenos mais normais, como uma outra frente fria, que depois chegou, por mais que essas chuvas agora não sejam gigantescas, e também, como você mesmo falou, esse ciclone extratropical, ele às vezes faz, às vezes não, sempre ele faz o vento vir do Oceano Atlântico e ele empurra a água da Lagoa dos Patos e diminui muito a vazão da Lagoa dos Patos para o oceano. Então, ele mantém a altura da Lagoa dos Patos. Então, é lógico, voltar a uma normalidade dos fenômenos e toda essa água sair, a Lagoa dos Patos voltar a seu nível normal, cair lá na Grande Porto Alegre, o Rio Guaíba, o Lago Guaíba, abaixo de 3 metros, isso ainda vai demorar várias semanas ainda. Ô, professor, na previsão do tempo que tem para essa semana que tem um feriado, né, no meio da semana, na quinta-feira, Corpus Christi, muita gente vai emendar e tem essa preocupação aí em relação à previsão do tempo. A gente vai ter uma semana inteira com mais frio, com queda de temperatura. Há previsão, inclusive, de algum temporal em alguma região do país, professor? Não, sem dúvida, sem dúvida. Agora que as frentes frias começam a subir, é lógico, o ar frio, né, foi o momento mais frio desse ano no Sudeste, e então no Sul, logicamente, o Rio Grande do Sul teve temperaturas muito frias, ah, e isso é um fenômeno bastante normal. E também, quando essas frentes frias começam a subir, no início, na passagem da frente fria, em muitos lugares, ela gera chuvas muito fortes, até tempestades, que temos todos que nos preparar. Todos esses municípios prestem muita atenção nos alertas do CEMADEM, são alertas de excelente qualidade, que é a previsão meteorológica da chuva, como poderá afetar áreas de risco, principalmente em costas e também ah, áreas, aí, as margens de rios, onde, infelizmente, no Brasil nós temos milhões de pessoas que vivem nessas áreas de muito risco. Então, prestem bastante atenção no que o CEMADEM vai alertar sobre a entrada dessas frentes frias, que pode realmente gerar riscos desses desastres, inundações,
deslizamentos, alagamentos em boa parte aí ainda do sul do Brasil e do sudeste. Professor, o senhor falou no El Ninho está chegando ao fim. É, nós teremos ainda o Laninha? Sim, as projeções todas de todos os centros de previsão do fenômeno El Ninho-Laninha, eles todos indicam, no Brasil também, nós temos o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que faz essas previsões. Então, todos, sem dúvida, eles indicam o Laninha vai começar agora no segundo semestre. O que ainda é mais difícil prever é vamos dizer assim, dá para prever que esse será um Laninha muito forte ou um Laninha mais fraco? Isso é difícil prever com essa antecedência. Depois que o Laninha começar, vai ser mais possível prever a intensidade do Laninha. Mas, por exemplo, tivemos lá atrás, 2020, 21 e 22, o mais longo Laninha do registro histórico e também o mais forte Laninha em 2021 do registro histórico, e esse Laninha muito forte induziu aquela mega seca em todo o sul do Brasil. Então, é isso que tem que ser visto. Esse Laninha ainda não dá para saber se ele vai ser tão forte quanto o de 2021, 20, 21, 22. É provável que seja forte, porque o aquecimento global está fazendo todos esses fenômenos ficarem mais fortes. Aí que nos preparemos todos. Seca no Rio Grande do Sul e chuvas muito, muito fortes na Amazônia. Nós tivemos, em 2021, o maior chuva da história da Amazônia, inclusive com muitas inundações também, e até houve deslizamentos em costas ali em algumas regiões, como, por exemplo, ali na região de Manaus, houve deslizamentos em costas, houve mortes também. Então, que já nos preparemos bastante. Sul do Brasil, com uma possível seca, muito provável seca, ainda não sabemos a intensidade, e também a Amazônia com chuvas muito intensas. Se esse El Ninho vai ser muito longo, ainda os modelos não preveem. O que eles preveem hoje é esse El Ninho começa agora, nos próximos meses, e deve durar aí na faixa de um ano, e talvez um pouco mais de um ano, vai até o segundo semestre de 2025. Agora, professor, só para a gente finalizar, de volta ao Rio Grande do Sul, é muito maluco perceber ali que tem regiões que a água não baixa. Há regiões ali que não vão baixar nunca essa água. O que, que está acontecendo? Por que ainda há bairros debaixo d'água, há cidades que ainda enfrentam essa coisa do alagamento sem conseguir baixar a água? Ou é um problema do sistema mesmo, que não está funcionando? Não, na verdade, ele é um problema do sistema de ter bombas para tirar água dessas regiões em poucos lugares, como, por exemplo, em Porto Alegre. O que aconteceu? Foi o recorde de chuvas em 80% do Rio Grande do Sul. Aí é tanta chuva, os rios todos inundaram, essa água correu e foi para outros lugares que estão até em níveis mais baixos que os rios, como, por exemplo, inúmeras áreas em Porto Alegre, por exemplo, aquela área do aeroporto, e inúmeras áreas em muitas outras cidades. Em Porto Alegre, tinha um grande número de bombas, isso lá feito na década de 70 com a construção do muro, mas grande parte dessas bombas as águas destruíram, impediram o funcionamento, mas na maior parte dessas áreas inundadas, em centenas e centenas de municípios do Rio Grande do Sul, o que aconteceu? O rio subiu tanto, ele vazou, foi para outras áreas que até estão abaixo do nível do rio. Aí não é nada fácil fazer isso. Quer dizer, teoricamente, não vai ter um fluxo simples. Essa água que está em lugares mais baixos que os rios, ela não vai voltar para os rios. Então, aí vai precisar uma ação muito de tecnologias, de bombas, para puxar essa água de áreas mais baixas e voltar, jogar nos rios, lógico, quando os rios baixarem. Então, são muitas semanas ainda que muitos desses locais, em inúmeras cidades do Rio Grande do Sul, ainda vão ter que ver aquela
quantidade muito grande de água que ainda vai estar dentro de dezenas de milhares de casas, indústrias, áreas agrícolas, tudo isso ainda vai acontecer. Professor, obrigada pela sua participação ao vivo aqui. Todos então com atenção. Aí em São José dos Campos está frio também, professor? É o dia mais frio do ano e choveu bastante durante a madrugada e choveu bastante aqui durante a manhã, então é bom todo mundo ficar muito atento também na entrada dessas frentes, podem ter pancadas muito fortes de chuva, prestem muita atenção nos alertas do CEMADEM. Aliás, você falou temperatura mais baixa do ano, quanto deu aí a mínima? A mínima, em alguns lugares aqui, foi 11 graus. 11 graus, é. Aqui em São Paulo, 14 durante a madrugada, também na capital paulista, né? Uma queda de temperatura também. E assim ficaremos, né? Na quinta-feira, a mínima de 10 graus, segundo a previsão do tempo, na capital paulista, em pleno feriado. E assim seguiremos até na próxima semana também. Esse frio vai demorar a ir embora, né, professor? Sim, vai demorar. Deixa eu só fazer um pequeno esclarecimento, Fabíola. Por que que aqui foi 11 e aí onde você está foi 14? Isso não é meteorológico. Isso aí é a cidade de São Paulo, ela tem o chamado ilha urbana de calor. Porque se você for perto de São Paulo ali, na Mata Atlântica, na mesma altura de São Paulo, a temperatura é 3,5 graus mais fria. Então, São Paulo acaba sendo mais quente, e isso é uma grande preocupação em ondas de calor. Quando tem uma onda de calor, assim, geral no estado de São Paulo, a temperatura, vamos supor, está lá 3 graus, 4 graus acima da média, em São Paulo vão ser 6, 7 graus por causa desse ilha urbana de calor. Portanto, o risco para a saúde é muito maior em São Paulo. É isso. Professor, muito obrigada por estar aqui. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, até logo. Vamos que vamos. Tá frio aí também, Thales? Caiu a temperatura em Brasília, não? Caiu um pouco, sim. Caiu um pouco, sim. Mas eu não sei exatamente quanto. Hoje foi uma noite. Não dei uma olhadinha. Deixa eu ver aqui se eu tenho Brasília. 26. Tá calor aí, ô Thales. Tá 26 Não, graus. mas a noite foi muito fria. A noite, muito fria. ó, é verdade. Mínima de 15 hoje. Mínima de 15 e máxima de 27. Quer dizer, você faz daqui a pouco aquele calorzão. Mas é porque Brasília é um deserto. Então ela à noite esfria muito e durante o dia esquenta muito com sol, etc. E nós estamos já na seca. Já estamos em plena seca. Então agora já tem quase um mês que não chove aqui em Brasília. Vamos a Cotia, então, para saber a temperatura em Cotia, previsão do tempo vindo de Cotia, neste momento, na Grande São Paulo. Como está a previsão do tempo aí, Madeleine Lax? Olha a repórter de rádio lá. Bom dia! Bom dia, Fabíola. Aqui em Cotia é município rural, né? Então, na parte que é a cidade, né, que é onde eles medem, é 18. Mas no meio do mato onde a gente fica é menos 40. Porque, Fabíola, pelo amor de Deus. Frio danado. Um frio! Isso que o Carlos Nobre falou, acho que todo mundo sente, né, Fabíola? Aqui é uma cidade pequena, um município pequeno. Se você está no centro da cidade, a temperatura é uma. Você vai para onde tem chácara, para onde tem mato, é uma coisa completamente diferente. O isolamento térmico que o verde traz para a gente perde nas cidades, né? E também acho que a questão da umidade, isso que o Thales falou é muito importante. Brasília, gente, é um deserto mesmo, a gente passa mal de ar seco. Mas é do clima ali, né, do Cerrado. Onde a gente tem essa mata atlântica assim exuberante, tem a umidade, que parece que aí fica mais frio, Fabíola, que entra no osso até o frio, sabe?